E os materiais utilizados durante a aula são enviados para vocês ali no Classroom, né? Conforme a gente viu lá no nosso contrato pedagógico, fica disponível ali na barra atividades do Classroom. Lá na barra atividades do Classroom vai aparecer o tópico lá, slides das aulas. Já está lá o slide do contrato pedagógico e do vídeo da semana 1, né? Do conteúdo da semana 1. Depois desta aula, o vídeo convertido também estará disponível ali, né? Acessando a barra atividades do Classroom, lá no tópico vídeos gravados das aulas ao vivo, junto ao vídeo do contrato pedagógico, junto ao vídeo da aula 1, né, da semana 1, vai ter o vídeo dessa aula de hoje, lá gravado, para quem quiser assistir posteriormente, rever, usar para estudar, quiser fazer download, né, tanto dos slides quanto do vídeo, para ter armazenado, também é possível, né? Então, para quem não assistiu lá a primeira aula e não assistiu o contrato pedagógico, tá tudo lá no Classroom para assistir, né? Certo? Entendi, professor. Quem viu pela metade, né? Quem entrou depois do contrato pedagógico, pegou depois, tá lá também, né? Não deixa de assistir. O contrato pedagógico, ele foi um vídeo de mais ou menos 1 hora, em que a gente tratou todos os combinados, né? Como vai funcionar a disciplina, quando é que faz a chamada, qual é as datas das aulas, prova, trabalho disciplinar, as atividades avaliativas de cada semana, os exercícios que acontecem em cada aula, a divisão da aula, né? Primeira parte conteúdo, segunda parte exercícios, né? Mostramos o Classroom, mostramos onde está o trabalho ali e outras tantas coisas, mostramos lá o Moodle, cada semana tinha uma atividade avaliativa lá dentro do Moodle, a gente mostrou todo o funcionamento da disciplina e onde está cada coisa para vocês fazerem. Se não lembra, assista novamente o vídeo do contrato pedagógico. Se pegou pela metade, né? Vai lá e assiste completo. Quem não estava presente, assiste na íntegra, né? O link, então, do vídeo da aula ao vivo e do contrato pedagógico está na barra atividades do Classroom, lá nos tópicos, né? Slides no tópico slides e os vídeos no tópico vídeos, tá? Muito bem. No início de cada aula, no mínimo, eu relembro o calendário. Como eu falei para vocês, o vídeo do contrato pedagógico foi um vídeo de 1 hora, né? Lá nessa 1 hora que a gente falou do calendário. Então, rapidamente aqui, relembrando o calendário e os compromissos que valem nota. Então, vimos lá no nosso contrato pedagógico, 17/3, quarta-feira passada, além do contrato pedagógico, a gente teve o conteúdo da semana 1, que é correspondente à aula 1 e 2 lá da apostila. Para essa semana 1, vocês tinham lá, então, atividade avaliativa 1 para fazer lá no Moodle, né? Entra lá no Moodle, a disciplina contabilidade gerencial, clica na semana 1, tá lá, atividade avaliativa 1, 1 ponto, e o prazo, né, conforme nós informamos lá no contrato pedagógico, está no guia do aluno. Tem que fazer dentro daquele prazo, se passar o prazo, a atividade não abre mais. 24/3 hoje, semana 2, conteúdo da apostila, aula 3 e 4. Correspondente a esta semana, tem atividade avaliativa 2 para fazer no Moodle. Tem peso 1, tem prazo para fazer, o prazo está no guia do aluno. Se deixarem passar o prazo, vai fechar, não tem como fazer mais depois. 31/3, semana 3. Conteúdo correspondente à nossa apostila, aula 5 e 6. Tem atividade avaliativa 3 para fazer lá no Moodle, dentro da semana 3, 1 ponto. O prazo de encerramento está no guia do aluno. O arquivo do guia do aluno está lá no Moodle. Se deixar passar o prazo, vai fechar, perde esse 1 ponto. 7/4, aula 7 e 8 da apostila, semana 4, tem o conteúdo da apostila não, tem a atividade avaliativa 4 no Moodle, lá dentro da semana 4, vale 1 ponto, o prazo está no guia do aluno. Tá? Então, nós temos aí 4 pontos da N1 em atividades avaliativas no Moodle. Repito, atividade avaliativa no Moodle. Exercício de aula é exercício de aula. Tem outro nome, é outra coisa, não é atividade avaliativa. Atividade avaliativa é no Moodle, tem um em cada semana, exatamente como a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. Entrega do trabalho disciplinar, ficou para o dia 11/4.
são 6 pontos na N1. Então, essa nota 1, ela é composta das 4 avaliativas no Moodle, uma em cada semana, mais os 6 pontos do trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar, conforme a gente demonstrou no contrato pedagógico, ele é feito e entregue no Classroom. Mostramos lá no vídeo do contrato pedagógico como ele está ali no Classroom, mostramos o arquivo, abrimos o arquivo, mostramos que ele é editável e que vocês vão entregar ele ali. Certo? A avaliação final, nota da N2, valendo 10 pontos, no dia 14/4 tem a prova final lá no Moodle. 10 pontos na N2. Tá? Cai todo o conteúdo da disciplina, da aula 1 até a aula 8. Obviamente, para fazer a prova e sair bem na prova, vocês precisam estudar a apostila, precisam assistir às aulas, precisam fazer as atividades avaliativas, trabalho disciplinar, para conseguir absorver o conteúdo, além, é claro, de fazer os exercícios de aula. Na primeira parte da aula a gente tem conteúdo, depois tem intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo chamada, depois da chamada exercícios que a gente vai fazendo ali no Classroom até as 22 horas. Nós permanecemos conectados aqui ao vivo nessa segunda parte da aula, enquanto vocês estão fazendo os exercícios, caso tenham dúvidas e perguntas dos exercícios que estão em desenvolvimento, a gente interage aqui ao vivo pelo Classroom, pelo Google Meet, e vocês fazendo as atividades no Classroom. Tá? A média final é a N1 mais a N2 dividido por 2. Tem que dar no mínimo 6, né? Nossa média é 6. Se acontecer de ficar abaixo da média 6, por exemplo, ficou com 8 na N1 e 2 na N2. Tá? Somando vai dar 10, divide por 2 dá 5, ficou abaixo da média. Ainda tem a prova de substituição, que ocorre no Moodle, no dia 8 de maio, 8/5. Neste dia, quem ficar abaixo da média tem que acessar o Moodle, lá a sua disciplina de contabilidade. Do lado da prova final, vai aparecer lá a prova de substituição. Tem que clicar nela e fazer a prova de substituição para substituir essa nota. Então, dever de quem ficar abaixo da média, neste dia, acessar o Moodle e fazer a prova de substituição. É isso. É esse passo a passo. Tá? Bom, isso tudo a gente tratou no contrato pedagógico, com muito mais coisas, né, mais detalhes, enfim, foi 1 hora de vídeo, né? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, quero saber de vocês se alguém tem alguma dúvida ainda sobre o processo avaliativo, onde é que faz as coisas que valem nota, quais são, enfim, né, os pontos a respeito, divisão das aulas, como é que vão acontecer as aulas. Ficou alguma dúvida, gente? Não, prof. Não, tranquilo? Sim, bora para aula. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso conteúdo da aula 3 e 4. Bom, gente, na primeira semana, na quarta-feira passada, a gente já viu diversos conceitos importantes. Né? Na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos, estrutura de um balanço patrimonial, estrutura de um DRE, as contas que fazem parte de um balanço patrimonial, as contas que fazem parte de um DRE, mas para o final da aula, um exemplo com montagem de um balanço e montagem de um DRE. Além disso, nós vamos ver ali a forma de fazer os registros no livro diário já, né? O conceito disso em relação a débito e crédito. Então, uma conta de patrimônio, como é que eu faço crédito, como é que eu faço débito? Uma conta de resultado, como é que eu faço crédito, como é que eu faço débito? Que é algo que vocês vão ter que fazer no trabalho disciplinar de vocês, né? Lá no trabalho disciplinar, são 7 operações, e tem lá os livros diários correspondentes a cada operação. E tem que registrar aquelas contas ali nos livros diários, né? Que é a tarefa de vocês. Olhar a operação e olhar como é que eu registro aquele valor, crédito e débito. Tá? O conceito a gente vê hoje também nesta aula. Tá? Então,
Conceito de contas. O Osni Moura já, na nossa primeira aula, foi um autor utilizado, né? Onde a gente começou com o conceito de patrimônio, né? Hoje a gente vê do Osni Moura o conceito de conta. Então, conta é um nome que se dá aos componentes, sejam patrimoniais ou de resultado. Componentes patrimoniais fazem parte de um balanço patrimonial e elementos de resultado fazem parte do DRE. No balanço patrimonial, nós temos elementos que ou aumentam o patrimônio ou diminuem o patrimônio da empresa. Basicamente, o balanço patrimonial ele é dividido, né, em dois lados. Do lado esquerdo, nós temos as contas que aumentam o patrimônio da empresa. Do lado direito do balanço patrimonial, nós temos as contas que diminuem o patrimônio da empresa. Em geral, as contas de patrimônio são os bens e direitos, que ficam do lado esquerdo, e do lado direito nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. Tá? Então, do lado esquerdo de um balanço patrimonial fica o ativo da empresa. Bens e direitos. Bens como móveis, veículos, né? Direitos como conta caixa, conta banco, investimentos, entre outros. Do lado direito, nós temos as obrigações, sejam obrigações com terceiros ou obrigações com sócios. Nas obrigações com terceiros, que ficam do lado direito do balanço patrimonial, nós temos as obrigações, então, com terceiros como fornecedores, salário a pagar, impostos a pagar, financiamentos, por exemplo. Ainda do lado direito do balanço patrimonial, das contas patrimoniais, nós temos as obrigações com sócios, onde se registra ali o patrimônio líquido. Né? O capital social, né, o lucro ou prejuízo do período, por exemplo. Tá? Essas são as contas gerais mais comuns do balanço patrimonial, das contas patrimoniais. Mas nós temos os elementos de resultado que ficam organizados no DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. No DRE nós temos, então, nas contas de resultado, despesas e receitas, por exemplo. O DRE é um demonstrativo, onde a gente tem as contas umas abaixo da outra, né? Onde tem, então, contas que são totalizadoras e nós temos subtotais, que são resultantes das contas que estão ali presentes. Mas, de forma geral, são receitas, despesas e, ao final, o registro do lucro ou prejuízo. Toda essa estrutura, cada uma dessas contas, né, a gente vai ver, é claro, na sequência. Né? Aqui a gente está apresentando apenas o conceito inicialmente. Muito bem. Já vimos que existem esses dois tipos de contas, então. Né? Contas patrimoniais ficam no balanço patrimonial, contas de resultado ficam no demonstrativo do resultado do exercício. Tá? Então, as contas representativas do patrimônio são, como eu disse, tanto as que aumentam quanto as que diminuem o patrimônio. Tá? Bens e direitos do lado esquerdo, obrigações com terceiros ou com sócios do lado direito. Contas de resultado no DRE são as receitas, as despesas, custos, enfim, né? Que estão registrados ali no nosso DRE. Dois tipos de contas, umas são alocadas no balanço e outras no DRE. Portanto, são inconfundíveis essas contas, porque elas têm nome e o nome de cada conta vai determinar se ela é uma conta de patrimônio ou se ela é uma conta de resultado. Obviamente, olhando o nome da conta, nós sabemos se ela pertence a um balanço ou se ela pertence a um DRE. O número de contas é razoavelmente grande, porque são várias contas no balanço e várias contas no DRE, o que vai exigir de vocês a necessidade de estudarem essas contas. Onde estão essa relação de contas? Na apostila de vocês. Então, você tem que abrir a apostila e estudar. Lá no capítulo 3 e 4, né, que é o conteúdo da nossa aula de hoje, tem lá um modelo de balanço patrimonial. E aí você tem que ler aquelas contas, né? E tem que, né, de alguma forma, aí, através do estudo, né, memorizar que aquelas contas são de patrimônio. Por quê?
para não usar no lugar errado, né? Então não tem outro jeito, tem que estudar, tem que ler aquelas contas de patrimônio. Contas de resultado, DRE, a mesma coisa, né? Tem um modelo de DRE lá na apostila, você tem que ler ali as contas de DRE para compreender, absorver que as contas são de resultado, para não confundir uma com a outra, né? Então não tem outra forma, né, de saber, né, que a letra A é a letra A, se não memorizar isso, né? Certo? Não tem outra forma de saber que a conta caixa é uma conta de patrimônio, sem que eu olhe o modelo do balanço e estude e veja que lá no balanço tem uma conta chamada caixa. E aí, sabendo disso, estudando, eu sei que na hora de fazer a classificação, eu não vou usar essa conta caixa, que eu já vi que é no balanço, um DRE, né? Claro que eu preciso fazer isso para todas as contas, certo? Então, esse é um compromisso de vocês, podem anotar aí numa folhinha, no caderno, né? Estudar a relação de contas patrimoniais no modelo de balanço patrimonial que está na apostila, lá na aula 3 e 4, e estudar o modelo de DRE que está na apostila, também lá na aula 3 e 4, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Porque na hora de montar o balanço, vocês têm que saber que conta pertence a qual tipo de demonstrativo. Não existe outra forma, tá? Bom, mas para classificar contas de resultado, a gente tem um indicativo muito bom, tá? Contas de resultado que são registradas no nosso DRE, elas são contas de receita, despesa e custos, tá? Além, é claro, né, de subtotais presentes no DRE, lucro bruto, né, lucro líquido, que aparecem ali, que são subtotais. As contas são receitas, despesas e custos. As demais, intermediárias, lucro bruto, né, impostos, enfim, né, que aparecem ali, são subtotais. Tá? Então, apareceu uma conta lá, receita de vendas de mercadorias, receita de vendas de serviços. Opa, essas contas são do DRE, porque a gente já viu que quando se trata de receitas, são contas de resultado. Então, se eu vi uma conta chamada receitas de vendas de mercadorias, R$ 5.000, vou registrar no DRE. Receita de vendas de serviço, vou registrar no DRE. Outras receitas, opa, receitas, DRE, tá? Despesas administrativas, despesas com marketing, despesas operacionais, independente do nome que acompanhe, falou em despesa, né? É uma conta de resultado, DRE. Custos, a mesma coisa, né? Custos operacionais, custos com a prestação do serviço, DRE. Então, sei que devo lá registrar nesse demonstrativo, certo? Dentro da conta receitas, nós temos subcontas. Como a gente já viu, no mínimo, né? Eu tenho a receita de venda de serviço, receita de venda de mercadorias, que somadas dá a receita total. Tá? Então, no topo do DRE, nós temos lá a receita operacional bruta. Somei a receita de venda de produto, receita de venda de serviço, deu a receita operacional bruta. Mas eu posso ter mais receitas, né? Aluguéis recebidos, juros recebidos, comissões recebidas, também são receitas registradas dentro do DRE, tá? Eventualmente, não relacionadas às receitas de vendas, né? Elas não vão no ROB, elas vão em outras receitas dentro do DRE, certo? Então, falou em recebimento, né? Aluguel recebido, juro recebido, comissão recebida, são receitas ou outras receitas da empresa e são registradas no DRE. As despesas, eu tenho lá as despesas totais, né? E essa conta é uma conta totalizadora, ou seja, eu vou somar todas as contas que fazem parte dela e vou ter o total de despesas. Então, dentro dessa conta, eu posso ter lá, né? Água, esgoto pago, aluguel pago, desconto concedido, frete carreto pago, imposto pago, juros pagos, luz e telefone pago.
Somei essas despesas, eu tenho o total de despesas lá dentro do meu DRE. Os custos, aqui é importante diferenciar, né, despesa e custo. Vejam que as despesas são gerais, né? São coisas utilizadas na empresa, né, por todas as áreas, todos os departamentos, enfim, né, são aspectos gerais. Consumo de material de escritório, água, luz, telefone, internet, enfim, né. Os custos não, os custos eles são ligados diretamente à fabricação do produto ou à prestação do serviço dessa empresa. Está diretamente ligado àquilo, então, que gera a receita. Estou tendo algum tipo de gasto ali para fazer o produto, bom, aquilo é um custo. Estou tendo algum tipo de gasto para fazer aquele serviço, bom, aquilo ali é um custo, certo? Então, matéria-prima é um custo, né? Eu uso para fazer o produto. Depreciação de máquina e equipamento é um custo. Eu uso as máquinas e equipamentos para fazer a empresa. O aluguel da fábrica onde eu faço o produto é um custo, tá? A soma das contas de custos vai me dar os custos totais dentro da empresa. Todas elas registradas no DRE. Vamos agora a algumas contas, né? Aí do nosso balanço patrimonial, tá? E aqui é importante fazer, né? Mentalmente aquela divisão de novo, né? Lado esquerdo, contas que aumentam o patrimônio. Lado direito, contas que diminuem o patrimônio. Balanço patrimonial. Lado esquerdo, aumenta patrimônio, é ativo, né? Contas do ativo. Lado direito, contas que diminuem o patrimônio, contas do passivo. Do lado esquerdo, aumenta o patrimônio, contas do ativo. Eu tenho uma conta chamada ativo circulante ali. Ela é um subtotal, ou seja, é a soma dos elementos que compõem um ativo circulante. Quais são as contas que eu tenho dentro do ativo circulante, né? Tem lá bens e direitos da empresa, que são de curto prazo. Então, as disponibilidades, o dinheiro que a empresa tem no caixa, que tem no banco, aplicações de liquidez imediata, né? Estoques, valores a receber dos clientes, são contas que aumentam o patrimônio, estão do lado esquerdo do balanço, né? Dentro do ativo, ativo circulante. Somando caixa, banco, duplicatas a receber, né? Aplicações de liquidez imediata, estoque, eu tenho o total do ativo circulante dentro do meu balanço patrimonial do lado esquerdo. Tá? Estamos vendo os conceitos. Depois a gente vai ver um exemplo de balanço montado. Então, dentre essas contas que eu falei, tem outras, né? Então, dentro do ativo circulante, tem a conta que eu falei, caixa, banco, as aplicações, tem contas a receber, às vezes esse contas a receber também chamado de clientes, né? Ou duplicatas a receber, são valores de vendas que estão entrando, né, através de duplicatas, e contas a receber, o nome das contas são esses, né? Contas a receber ou clientes ou duplicatas a receber, fica dentro do ativo circulante. Os estoques, despesas antecipadas pagas, né? Depósito bancário, mercadorias, matéria-prima, enfim, são contas muito comuns de estarem dentro do nosso ativo circulante, que de alguma forma, rapidamente, né, vão virar dinheiro na mão da empresa para fazer, enfim, né, cumprir com as obrigações perante terceiros. Aquilo que ela tem lá do lado esquerdo, né, que aumenta o patrimônio, né, vira recurso para a empresa fazer seus pagamentos, cumprir com as obrigações perante terceiros que estão do lado direito do balanço, né? Então tem que ter recurso entrando na empresa, lá no patrimônio, para fazer frente às obrigações que estão lá perante terceiros do lado direito, né? Pagar fornecedores, salários, impostos, como por exemplo. Tá? Bom, conta caixa, que está dentro do ativo circulante, portanto, do lado direito, do lado esquerdo, aumentando o patrimônio da empresa. Nessa conta caixa, né, é aquela disponibilidade de valor financeiro que a empresa tem imediatamente à sua disposição. Ela precisa fazer algum pagamento, ela precisa cumprir com alguma obrigação, está lá o recurso em espécie, né, que a empresa tem. Essa é a conta caixa, registrando, portanto, né, junto a ela, o valor disponível em caixa nessa empresa. Lembrem da primeira aula, né? Cada conta
é representada pelo seu qualitativo e pelo seu quantitativo. Então, o registro que vai lá no balanço é o qualitativo, o nome da conta, e ao lado dela, o quantitativo. Então, caixa, e do lado, o valor financeiro que a representa. Dentro do ativo circulante ainda, lá do balanço, né, do lado esquerdo, a gente tem a conta banco, né? O segundo, né, na sequência de maior liquidez. Então, o dinheiro está no caixa, a empresa tem esse dinheiro disponível. Está no banco, ela precisa fazer algum processo para, né, ter esse dinheiro em mãos para fazer o cumprimento das suas obrigações. Tá? Fala com ela assim, que se ela puder testemunhar. Tem alguém, eu acho, com áudio aberto aí, gente, conversando. Importante durante a aula, tá? Deixem, se não forem fazer perguntas, né, dúvidas, o juizado especial não precisa deixem o áudio de vocês desabilitado. Se vocês ficarem, de repente, com uma TV ligada, estiverem conversando com outra pessoa, vai entrar, né, o áudio de vocês na aula, tá? Bom, conta banco, então, são os valores correspondentes, né, àquilo que a empresa tem nas suas contas bancárias, tá? Também é de rápida liquidez, ou seja, né, precisou cumprir com alguma obrigação, né, com algum dever, cumprir com algum pagamento, ela tem acesso, né, à sua conta bancária. Então, são as duas contas de maior liquidez que a empresa tem, né, ali no seu balanço patrimonial, caixa e banco, né? Aí depois vem as demais. Ela tem duplicatas a receber, tá? Eventualmente, essa conta chamada duplicatas a receber, que fica ali do lado esquerdo do balanço, que é uma conta que aumenta o patrimônio, né? Ela também é chamada de conta clientes, tá? Significando que a empresa tem valores a receber, tá? Então, caixa e banco já é um dinheiro que já está na empresa, tá? Ou está na caixa, no caixa da empresa já em espécie, ou está no banco lá que a empresa pode usar. Duplicata a receber conta cliente é valores que ainda vão entrar, né, dos clientes, valores a serem pagos por esses clientes provenientes das vendas de produtos e serviços, tá? Então, esses têm uma liquidez mais longa, né? O dinheiro ainda não está disponível, ele vai entrar, é a receber. E mercadorias ou estoques, é uma outra conta que está no patrimônio da empresa, do lado esquerdo, porque aumenta o patrimônio, do lado do ativo, dentro da conta ativo circulante. Mercadorias ou estoque, né, esse tem uma liquidez bem mais longa, né? Por quê? Ainda não foi nem vendido para o cliente, né? Então tem que fazer um esforço de venda, converter aquele estoque, né, em venda, vai virar valores a receber dessas vendas feitas e em algum momento vai entrar, né, no caixa da empresa, no banco, né? Então é um valor que merece registro, né, no nosso balanço patrimonial. Então a empresa apura o seu estoque, faz inventários, né, e registra ali no balanço o valor correspondente aos seus estoques. Tá? Depois do ativo circulante, ainda do lado esquerdo, né, abaixo do ativo circulante, a empresa tem no seu balanço ativo não circulante. Também é uma conta totalizadora, um subtotal. Ou seja, todas as contas que fazem parte do ativo não circulante, somadas, vão me dar o total do ativo não circulante. Essas contas do ativo não circulante, né, elas são compostas, por exemplo, por imóveis, né, veículos, que são imobilizados da empresa, os investimentos, né, o intangível da empresa, a marca, patentes, né, o realizável em longo prazo. Esses são elementos do ativo não circulante. Somados, cada uma dessas contas, os seus valores correspondentes, vai dar o total do ativo não circulante. São elementos de liquidez, também da empresa, mas de longo prazo, né? Se a empresa precisar fazer frente, né, às obrigações perante terceiros, né, até que ela venda o imobilizado, né, é um tempo longo. Então, a gente chama de ativos de longo prazo, né, da empresa, tá? Esses que estão no ativo não circulante. Obviamente, né, então, do lado esquerdo do balanço patrimonial, ativo, eu tenho duas contas totalizadoras. Ativo circulante, a soma daquelas contas que fazem parte do ativo circulante. Caixa, banco, clientes a receber, estoques, somei da total do ativo circulante. No ativo não circulante, eu tenho essas contas, né, imobilizado, intangível, investimentos,
somados vai dar o total do ativo não circulante. A soma dos dois, ativo circulante e ativo não circulante, é o total do ativo, o total do patrimônio da empresa, que fica do lado esquerdo. Esses elementos que aumentam o patrimônio. Entre esses elementos do ativo não circulante, um dos imobilizados são veículos, tá? Então, a empresa tem veículos de entrega, né? Carros, motos, caminhões, por exemplo. Essa conta vai totalizar, né, o valor de todos eles, né? Vai ficar registrado ali. Então, tem 3 carros, 5 caminhões, né? Soma os valores, né? E registra na conta veículos, dentro ali do imobilizado, da conta ativo não circulante, tá? Antes de ir para o próximo, só lembrando que veículos, né, eles depreciam ao longo do tempo. Então, vai ter, né, logo a seguir, abaixo da conta veículos, dentro ali do balanço patrimonial, vai ter uma conta chamada depreciação, né, desses veículos, porque eles vão desvalorizando ao longo do tempo. Então, tem o registro do valor dele, né, e embaixo o valor correspondente à depreciação desse veículo ao longo do tempo. Temos também ali, dentro do ativo não circulante, dentro do imobilizado, os imóveis, né? Então, a empresa tem um prédio, tem terreno, né? Então, a soma desses imóveis vai ficar registrado dentro dessa conta imóveis, tá? Então, tem 2 prédios, 3 terrenos. Somou os valores, fica registrado ali na conta imóveis. Agora, vamos para o outro lado do balanço patrimonial, né? Por enquanto, a gente estava falando das contas que aumentam o patrimônio, que ficam do lado esquerdo, né? Ativo circulante, ativo não circulante, que vai dar o total do ativo. Agora nós estamos, né, iniciando aqui a falar do lado direito do balanço. São contas patrimoniais, mas que diminuem o patrimônio. Ficam do lado direito do balanço, iniciando com o passivo circulante. Alguém levantou a mão? Pode falar, Eudira. Pode repetir, a soma dos ativos circulantes e não circulantes dá o total do patrimônio, é isso? Total do ativo circulante mais ativo não circulante vai dar o total do ativo, sendo que a conta ativo circulante é um subtotal, né, a soma das contas que compõem o ativo circulante, conforme a gente viu antes ali. A conta ativo não circulante é o resultante, a soma de todas as contas que compõem, conforme a gente viu antes ali, tá? Ok. Certo, obrigado. Então, agora, do lado direito do balanço patrimonial, nós vamos ver, então, as contas que fazem parte desse lado direito. Ou seja, as obrigações. Temos obrigações perante terceiros e temos obrigações perante os sócios. Então, são contas patrimoniais que diminuem o patrimônio da empresa. Nós temos ali no passivo circulante e não circulante, obrigações com terceiros. Então, são fornecedores, salários, impostos a pagar, enfim. São obrigações com terceiros. Dentro do patrimônio líquido, nós vamos ter obrigações com sócios. Então, são todas as obrigações da empresa. Do lado direito do balanço patrimonial, são contas patrimoniais que vão diminuir o patrimônio. Tá? Então, a primeira delas, que aparece ali do lado direito, é o passivo circulante. É uma conta totalizadora. Certo? Então, o passivo circulante é a soma de todas as contas que fazem parte do passivo circulante. Alguns exemplos que estão dentro do passivo circulante. Obrigações com terceiros, fornecedores, é um terceiro que a empresa precisa pagar. Às vezes, nós vamos encontrar no balanço, né, o nome fornecedor, às vezes o nome duplicata a pagar, às vezes as duas, né? Empréstimo bancário de curto prazo, a empresa precisa pagar empréstimo? Precisa, então diminui o patrimônio, fica do lado direito, dentro do passivo circulante. Títulos a pagar, os encargos sociais da folha de pagamento, os salários a pagar, os impostos a pagar. São todas obrigações de curto prazo, né, com terceiros. De curto prazo por quê? Né? O fornecedor tem que pagar, né, ali mensalmente, a cada 2 meses, né? Os empréstimos também, né, são parcelas que estão acontecendo, né, 30, né, 60, 90 dias, em curto prazo, então estão dentro do passivo circulante, tá? São obrigações de curto prazo com terceiros, ficam registradas no passivo circulante.
a soma das contas que compõem o passivo circulante vão me dar o total do passivo circulante. Só que ela não é a única conta do lado direito ali, né? Além do passivo circulante, nós vamos ter o passivo não circulante, tá? Mas ainda, a respeito do passivo circulante, nós temos a conta fornecedores, tá? Registra ali o total que a empresa deve aos seus fornecedores. Então, não vai especificado dentro do balanço patrimonial, né? Cada um dos fornecedores e o valor que ela deve a cada um dos fornecedores. Não, o total dos fornecedores, a conta totalizadora, tá? Bom, passivo não circulante. Então, do lado direito, contas patrimoniais do balanço que diminuem o patrimônio da empresa. Já vimos ali o passivo não circulante, obrigações com terceiros de curto prazo. Contas que diminuem o patrimônio de longo prazo ficam registradas no passivo não circulante. Então, essas contas de longo prazo, obrigações de longo prazo com terceiros, ficam registradas ali. A soma dessas contas vai me dar o total do passivo não circulante. Certo? Então, o passivo não circulante é uma conta totalizadora. Soma as contas que fazem parte dele e dá o total do passivo não circulante. Então, eu vou ter ali, né? Financiamento de longo prazo, fornecedor de longo prazo, aluguel recebidos antecipadamente, enfim, tudo em longo prazo. Ou seja, de 12 meses para cima, tá? Então, considera-se curto prazo, prazo de 1 ano, vai estar no passivo circulante. Acima de 12 meses, passivo não circulante são contas, obrigações de longo prazo. Certo? Do lado direito, nas obrigações, tá? Ainda do lado direito nas obrigações, além do passivo circulante e as suas contas, o passivo não circulante e as suas contas, nós temos ainda as obrigações com os sócios. As outras duas eram obrigações com terceiros, né? De curto e de longo prazo. Agora, no patrimônio líquido, nós temos as obrigações com sócios, né? Sócios, ao abrir empresa, né? Colocar um capital na empresa, né? E a empresa deve retorno desse capital investido para os seus sócios. Então, ficam registrados ali nessa conta, patrimônio líquido, né? O capital social, o dinheiro investido pelos sócios, as reservas de capital, né? Os resultados ali, reservas de lucros ou prejuízos que a empresa tem naquele exercício. São as obrigações com terceiros, no caso, os sócios. Tá? Então, qual é o total do passivo? O total do passivo é passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido vai me dar o total do passivo. Certo? Então, essa é a estrutura, os conceitos e as contas, né? Que nós estamos vendo aí do patrimônio da empresa dentro do balanço patrimonial. Já vimos antes, né? A nomenclatura ali das contas do DRE, né? Receitas, despesas, né? Custos, né? Que era lá do DRE. Dentro ali do balanço patrimonial, do lado direito, dentro do patrimônio líquido, né? Como eu falei para vocês, nós temos dentro do patrimônio líquido obrigação com os sócios, e essa obrigação com os sócios, uma delas é o capital social. Quando a empresa foi constituída, né, fez-se o chamado contrato social. Lá no contrato social está registrado o nome dos sócios da empresa e quanto de capital, né, de valores, enfim, cada sócio colocou nessa empresa, determinando ali, portanto, um percentual de participação desses sócios, né, para a empresa abrir, existir, foi colocado um valor. E é claro, né, o investidor, o sócio, que colocou capital ali, quer retorno desse capital investido, e é ali essas obrigações da empresa com os sócios ficam registradas no capital social. Existe também a conta reservas de capital, né, são valores que a empresa tem de resultado, né, a partir das receitas que ela obteve, né. Ainda em relação ao nosso balanço patrimonial, vimos então ali, lado esquerdo, contas que aumentam o patrimônio. Ativo circulante e as suas contas, passivo circulante e as suas contas. Soma do ativo circulante com passivo circulante, soma do ativo circulante com ativo não circulante, total do ativo. Do lado direito, contas que decrementam, diminuem o patrimônio.
nós vimos ali o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Soma delas, total do passivo. No entanto, nós temos também as chamadas contas retificadoras. E eu já dei uma indicação disso, né? Quando a gente falou ali dos veículos, né? Essas contas retificadoras do ativo, né? Ficam ali no ativo, embora elas sejam contas que vão diminuir, né? O valor do ativo, né? Mas elas ficam do lado do ativo, porque elas se referem a um patrimônio, algo que aumenta o patrimônio. Por exemplo, temos a conta veículos, né? E aí embaixo eu vou ter a conta que é depreciadora dos veículos. Ou seja, o veículo deprecia, perde valor ao longo do tempo, né? Então a gente pode pensar, mas no patrimônio não é só a conta que aumenta o patrimônio, né? Sim, são contas que aumentam o patrimônio, sendo que algumas delas sofrem depreciação. E essa depreciação é registrada junto a essa conta, chamando então essa conta de depreciação, por exemplo, tá? Tem um veículo, o veículo deprecia, a depreciação fica junto com a conta veículo ali, tá? Demonstrando um símbolo negativo na frente da conta, né? Que ela está depreciando aquela conta do ativo ali, tá? A mesma coisa para amortização, né? A mesma coisa para previsão de créditos de liquidação duvidosa. Então, nós vimos ali que tem uma conta chamada clientes ou duplicata a receber, né? Esses clientes duplicata a receber, a gente sabe, né? É da vida empresarial que alguns clientes atrasam o pagamento ou deixam de pagar algumas contas, às vezes. Então, as empresas têm lá uma conta redutora, retificadora da conta clientes, né? Ou da conta valores a receber líquidos ou duplicatas a receber que ficam no ativo. Então, sim, essa conta é positiva, aumenta patrimônio, né? Duplicata a receber, né? Clientes que ela vai receber, aumenta. Mas tem uma conta logo abaixo, né? Chamada provisão de crédito e liquidação duvidosa, que diminui, né? É uma conta retificadora da conta clientes. Então, se alguns clientes não pagam, embaixo tem uma conta de menos, né? Dentro do ativo ali, para demonstrar que um percentual de clientes não pagaram, né? Então, clientes, tinha lá 10 mil para receber, né? R$1.000 não foram pagos. Então, vai aparecer a conta clientes, embaixo, essa conta retificadora, demonstrando qual o valor que não foi pago daquele total. Certo? Então, dentro do ativo, lado esquerdo do balanço patrimonial, são contas que aumentam o patrimônio, sendo que algumas contas, né, elas precisam da conta retificadora junto a elas. Certo? Entendido isso, gente? Sim, professor. Certo. A qualquer momento, gente, da minha explicação aqui, vocês também podem fazer dúvidas, né? Pedir para o professor, pô, professor, dá uma seguradinha aí, né? Tal coisa. A gente explica, volta naquele conteúdo, depois a gente segue. A participação de vocês é bem-vinda, né? Não deixem passar uma dúvida, né? Para depois, tá? A Bia colocou que o fone dela bugou, mas está tranquilo por enquanto. Legal, Bia. A Gabi colocou ali no chat também, entendido. Muito bem. Então vamos seguindo adiante com as nossas contas aí, né? De balanço e conta de DRE, né? Vimos contas retificadoras do ativo. Será que no passivo tem conta retificadora também? Sim. Então, lá do lado do passivo, que é o lado direito, nosso balanço patrimonial, nós também vamos ter contas, né, que são retificadoras, né? Então, tem elementos lá que diminuem o patrimônio, né, do lado do passivo. E dentro do patrimônio líquido, eu tenho o capital investido pelos sócios, né, o valor que cada sócio colocou na empresa. Mas, se a empresa tiver algum prejuízo, por exemplo, vai registrado ali também no patrimônio líquido, né? E esse prejuízo acumulado é uma conta retificadora daquele capital que a empresa tem. Então, estou diminuindo, né, daquele valor o prejuízo. Então, vai um sinal também de negativo, né, do lado da conta ali, do valor, né, de prejuízo acumulado. E neste momento, né, vamos registrar aqui, né, que pode acontecer duas notações, tá? Então, eu tenho lá o qualitativo, prejuízo acumulado, e o valor do prejuízo, R$5.000, por exemplo.
Então, o valor ele pode aparecer com um símbolo de negativo na frente dele. Prejuízo acumulado menos R$ 5.000. Ou então, prejuízo acumulado entre parênteses R$ 5.000. São as duas formas mais comuns de identificar que aquela conta é uma conta redutora, tá? Tem o símbolo de menos ou tem os parênteses, vai significar que aquela conta é uma conta redutora, retificadora, tem que diminuir aquele valor no nosso cálculo, tá? Bom, então a gente viu aí, né, contas patrimoniais do balanço, uma a uma, o significado de cada uma delas, onde elas ficam, né, dentro do balanço. A gente viu também as contas de resultado, né, despesas, custos e receita lá do DRE. Agora nós vamos ver aí uma estrutura, né, de contas patrimoniais que dão origem ao balanço patrimonial. Essa estrutura que está aqui é a estrutura básica, tá? A estrutura completa dele, aquela que eu disse para vocês, anotem aí para estudar lá na aula 13.4, a estrutura do balanço e todas as suas contas. Onde é que está? Na página 59. Então já melhorem aí a anotação de vocês, né? Tinha dito antes. Anotem aí para estudar todas as contas, né, no modelo do balanço completo, lá na apostila, aula 3 e 4. Então tá aí o balanço, né? É na página 29, tá? É um balanço completo, com todas as contas ali, que vocês devem observar que fazem parte de um balanço, tá? Aqui tem um modelo simplificado, tá? Obviamente, né? Aquele balanço que está lá na apostila não cabe ele todo aqui no nosso slide, né? Mas já dá para a gente ter uma boa ideia, né, dessa estrutura, tá? Então, aquilo que a gente vinha falando ali de forma teórica, né, do lado direito, do lado esquerdo o ativo, do lado direito o passivo, né? Então, nós temos aqui a estrutura de contas, né? Vejam, é só a estrutura de contas, é só o qualitativo, né? O balanço, ele deve ter o qualitativo e o valor financeiro. Então, quando a gente for olhar, né, ou montar o balanço, vai ter sim, no ativo, duas colunas, né? O nome da conta e na outra coluna tem os valores, né, das contas, tá? Tanto do lado ativo quanto do lado passivo. Nós vimos, então, que dentro do ativo eu tenho o ativo circulante e tenho o ativo não circulante. A soma das duas contas, né, ativo circulante e ativo não circulante, vai dar lá embaixo, no final, o total do ativo. Sendo que o ativo circulante é composto das contas que estão abaixo dele, né? Então, ativo circulante, composto pela conta caixa, banco, duplicata a receber, estoque, seguro, assinaturas, por exemplo. Tá? Lá no balanço que está na apostila, né, tem outras contas que podem aparecer aqui. Essas são uma das mais comuns que geralmente aparecem. Tá? Professor, sim. eu tenho uma dúvida. Eu fiz a avaliativa e tinha uma pergunta, que aí eu escrevi para perguntar para ti se marca e patente é ativo ou patrimônio líquido. Patrimônio líquido é uma conta que aumenta ou diminui o patrimônio? Na verdade, eu fiquei na dúvida, né? Porque... Sim, por isso que eu estou te perguntando. Patrimônio líquido é uma conta que aumenta ou diminui o patrimônio? Que diminui, não? Diminui, porque fica do lado direito, né? São as obrigações. Sim. Marca e patente é uma obrigação da empresa? Acho que não, né? Não, né? Marca e patente é um valor para a empresa que aumenta o seu patrimônio, né? Quanto maior for a marca, maior for a força da marca, mais valor ela tem. Então, aumenta o patrimônio. Então, né, marca e patente fica no ativo ou no passivo? Bah, professor, agora tu me pegou, não sei. No passivo? A gente falou disso agora, né? Do lado do ativo ficam as contas que aumentam o patrimônio. Do lado passivo, as que diminuem o patrimônio. Então, marca e patente fica em qual lado? Do ativo ou do passivo? Do ativo? Do ativo, professor? Do ativo, né? Se marca e patente aumenta o patrimônio, o lado que aumenta o patrimônio é do ativo, fica do lado do ativo. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Certo? É o meu jeito, né? Eu não dou peixe, eu fico, né,
conversando para a pessoa ir, né, pegando o esquema, tá? Ensino a pescar, não dou peixe. Muito bem. Somou todas as contas aqui do circulante, vai dar o total do ativo circulante. No não circulante, então somei as contas que fazem parte do não circulante, vou ter o total do não circulante. Somei total do ativo circulante com o ativo não circulante, vou ter o total do ativo. No passivo, nós temos as contas passivo circulante, tem também o passivo não circulante, não está aqui, mas a gente sabe que tem, né? Também tem o passivo não circulante e tem o patrimônio líquido, tá? Então, a soma do passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido vai me dar o total do passivo, sendo que o circulante vai ter as suas contas, né, no passivo. Aqui, por exemplo, fornecedor, imposto a pagar e salário a pagar. Somadas as três vai dar meu total do passivo circulante, mas renovo, né? Vejam lá o modelo completo, né, do balanço na página 29, que não são só essas três contas, né? Eu vou somar aquelas que a empresa tem. Se a empresa só tiver essas três, ok, é o total do meu passivo circulante. Mas pode ser que ela tenha outras, né? Essas outras possíveis estão no modelo completo lá, tá? Não significa que todas as empresas terão, né, todas essas contas, né? Mas as que tiverem estarão constando no registro, tá? Patrimônio líquido também é a mesma coisa, né? É uma conta totalizadora. Qual é o total do patrimônio líquido aqui, né? É a soma das contas que fazem parte do patrimônio líquido, e aqui a gente tem como exemplo capital social, reserva de lucro, prejuízo acumulado. Vejam, né, o prejuízo está entre parênteses, né? Uma conta que vai, né, uma conta redutora aqui, né? Então fiquem atentos a isso. Sempre que tiver os parênteses, é a conta redutora. Assim como aconteceu do lado do ativo, né? Duplicata receber, recebe o valor dos clientes, mas tem cliente que não paga, então está lá, entre parênteses, a conta provisão de crédito, liquidez duvidosa. Tá? Muita atenção a isso. Essa é a estrutura básica, então, do balanço. A estrutura completa, estudar, ver na página 29. Contas de resultado, que vão dar origem ao nosso DRE. Então, vamos ver primeiro, né, essas contas, cada uma delas, né, o seu significado. Fica já o indicativo, né, para vocês verem lá na página 30 da apostila, o modelo completo do DRE, tá? Aqui, né, a gente tem a explicação de cada conta individualmente. Lá na página 30 vai aparecer ele montado na tabelinha direito, né, do DRE, com a conta, o espaço lá, o registro do valor. O DRE são contas de resultado. Nós vimos que contas de resultado são de forma macro, né, receitas, despesas, custos, e aí vão ter contas, né, e subtotais que fazem referência a elas, né? Como, por exemplo, ao final do DRE eu tenho lucro, né? Se eu tiver as receitas, diminui despesas, diminui custos, no final tem lucro ou prejuízo, tá? E tenho alguns elementos atrelados à existência das receitas, como, por exemplo, impostos sobre vendas, né? Que vão aparecer aqui no DRE também. Então, vejam, quando aparece imposto a pagar, é lá no DRE, né? É uma conta de patrimônio, está diminuindo o patrimônio, vai pagar, vai sair do patrimônio. Quando tem imposto sobre vendas, bom, aí é uma conta de resultado, porque faz referência às vendas, e as vendas são receita, tá? Então, atenção a isso. DRE, primeira conta que aparece no DRE é a receita operacional bruta, aquela que é proveniente das vendas dos produtos e serviços. Então, a receita operacional bruta é uma conta totalizadora. O total que aparece nela é a soma da conta vendas de produtos, vendas de mercadorias, mais a conta vendas de serviços. Se a empresa tiver venda de serviço e de produto, né, vai somar as duas e vai dar o total do ROB, que é a receita operacional bruta. Se tiver só uma delas, né, aparece só uma delas, que é o mesmo total da receita operacional bruta. Depois da receita operacional bruta, podem acontecer, né, deduções e abatimentos. Por quê? Às vezes, no processo de venda são concedidos descontos, tem venda que é cancelada, né? Tem impostos que incidem sobre as vendas. E esses valores são registrados na conta deduções e abatimentos, porque essa conta está relacionada à venda, tá? Então, dentro de deduções e abatimentos, a conta deduções e abatimentos é um total, é uma totalizadora das contas que fazem parte dela. Então, dentro dela tem
venda cancelada, desconto concedido, por exemplo. Somos 2, vai dar o total de deduções. A conta receita operacional líquida é um subtotal. Por quê? A receita operacional líquida é o resultado da receita operacional bruta, a primeira conta, né? O resultado das vendas, menos as deduções, que foram as devoluções, descontos, né? Então, uma conta menos a outra vai dar o número 3 aqui, receita operacional líquida. Então, receita operacional líquida não tem contas abaixo dela, né? Não tem subcontas, né? Ela não é uma totalizadora, né? Ela é um subtotal, resultante da receita operacional bruta menos deduções e abatimentos, tá? Isso está descrito aqui no texto, ó. Vocês, não lembro como é que eu faço a receita operacional bruta. Então, tá aqui, tá no texto, tá no vídeo da aula ao vivo gravado, tá no slide e tá na apostila, né? Dizendo exatamente isso que eu falei para vocês aqui, tá? Como é que eu faço a receita operacional líquida? Tá aqui, receita operacional bruta menos as deduções e abatimentos. A próxima conta do DRE são os custos operacionais. Essa é uma conta totalizadora. O total dela é a soma das contas que fazem parte dela. Quais são as contas que fazem parte dos custos operacionais? Por exemplo, custos com manutenção do estoque, a matéria-prima, as embalagens. Esses valores somados vai dar o total dos custos operacionais. Certo? Depois vem a próxima conta. Então, o DRE é assim, né? Uma conta abaixo da outra, né? Contas totalizadoras e subtotais. A próxima conta é o lucro operacional bruto. O lucro operacional bruto, ele é um subtotal, não é uma conta totalizadora. Então, não vai ter continhas ali dentro para somar e dar o total do lucro operacional bruto. Não. O lucro operacional bruto é um subtotal do que? A receita operacional líquida, número 3 ali, receita operacional líquida, menos os custos operacionais, que é o 4. Então, o resultado que a gente encontra ali no lucro operacional bruto é o 3 menos o 4. A receita operacional líquida menos os custos operacionais. Certo? A próxima conta, logo abaixo, no DRE, são as despesas operacionais. As despesas operacionais são uma conta totalizadora, ou seja, o total que eu encontro de despesas operacionais é a soma das despesas com vendas, despesas financeiras, receitas financeiras, despesas administrativas. Somatório de todas essas contas vão me dar, então, as despesas operacionais. Tá? Então, ela é uma conta totalizadora. Depois, abaixo dela, nós temos outras receitas operacionais. Tá? Nesse caso, as outras receitas operacionais, né, são algum tipo de receita que a empresa tem e que não é proveniente lá das vendas de produtos, serviços, né, que estão lá na primeira conta. Né? Aqui no 7 são outras receitas. Né? A empresa presta um serviço, vende produto, está lá na primeira, né? Receita operacional bruta. Aqui, nas outras receitas operacionais, são receitas provenientes, né, de algum rendimento, de algum investimento que a empresa faça, né? Ela fica registrada aqui. Abaixo dela vem lucro ou prejuízo operacional, também é chamado, né, de prejuízo bruto, né, lucro operacional bruto. Essa conta, ela é um subtotal, tá? Não é uma totalizadora. Totalizadora, se ela tivesse contas dentro dela para somar e dar o total. Aqui não. Lucro, prejuízo operacional, ela é um subtotal. De onde é que vem esse valor aqui? A gente vai pegar lá o lucro operacional bruto, menos as despesas, mais as outras receitas. Então, é o lucro operacional bruto, lá o item 5, menos as despesas, o item 6, mais as outras receitas, item 7, que vai dar o lucro ou prejuízo operacional. Tá? Então, ela é um subtotal. Depois, abaixo dela, nós temos as receitas não operacionais. Tá? Essas receitas não operacionais são ganhos da empresa que não têm relação com as operações. Então, a gente já viu lá que a primeira conta, que é a receita operacional bruta, vem direto da venda de produto e serviço. Depois, as outras receitas operacionais, no 7, são receitas que a empresa aplicou os recursos que ela teve das vendas, né? Então, algum investimento.
No 9, não, são receitas não operacionais, não estão ligadas à atividade da empresa, atividade fim, né? Então, a empresa fez alguma outra, vendeu sucata, né? Vendeu estoque obsoleto, né? Que não, a empresa não vive de venda de sucata, então é uma receita não operacional, e esse valor vai registrado aqui. Um exemplo, né? Abaixo dela tem a conta despesas não operacionais, então despesas não relacionadas à atividade fim da empresa, tá? Então, contratou lá alguém para fazer um serviço, né, de instalação elétrica na empresa, né? Não é atividade fim da empresa, é uma outra despesa, né, e vai registrado aqui. Abaixo dela nós temos o resultado do exercício antes dos impostos. Quais impostos? Antes do imposto de renda de pessoa jurídica e antes da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então aqui se registra o resultado antes desses impostos. Essa conta aqui é um subtotal, não é uma conta totalizadora, tá? Então como é que eu chego nesse subtotal aqui? Vamos pegar lá a conta lucro operacional, mais as receitas não operacionais, menos as despesas não operacionais, mais ou menos a correção monetária. E vai dar um total que a gente registra nessa conta aqui, resultado do exercício antes dos impostos, imposto de renda e contribuição social. Abaixo dela nós temos a provisão para contribuição social e lucro líquido, ou seja, é um imposto agora, né? Esse imposto é feito sobre o item 11. O resultado que eu encontrei aqui antes dos impostos, eu vou pegar e vou aplicar a alíquota do CSLL. E para calcular, então, eu vou fazer vezes esse percentual. Então, se o CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, for de 9%, eu vou fazer 9% vezes o item 11, o valor que está correspondente ao item 11. Provisão para o imposto de renda. Como é que eu vou achar o valor dessa conta aqui, né? Então, se o imposto de renda for, por exemplo, um percentual de 15%, eu vou aplicar os 15% vezes o item 11, resultado do exercício antes do imposto de renda, tá? Então, inclusive está a fórmula aqui do lado, né? Então, item 13 ali, por exemplo, é o resultado do exercício antes do imposto, vezes o percentual correspondente a esse mesmo imposto. Esse cálculo vai dar o valor que vai ser registrado aqui nesta conta de resultado dentro do DRE. Ao final, nós temos uma conta, um subtotal, né? O resultado do exercício após o imposto de renda e a contribuição social. Nada mais é do que o número 11, o resultado antes dos impostos, menos o imposto do item 12, menos o imposto do item 13, vai me dar esse resultado aqui do item 14, que é o resultado do exercício após, ou seja, descontados o imposto de renda e o CSL calculados antes. Então, subtotal, tá? Abaixo dele, nós ainda temos as participações, tá? Claro, né? Vai depender do percentual de cada participação. A conta participação é uma conta totalizadora. A soma de todas as participações vai dar o total dessa conta aqui, participações, tá? Então, posso ter participações como debêntures, participações de empregados, participações de administradores, partes beneficiárias, né? E outros fundos. Então, para pegar um exemplo, né? A empresa paga participação para os funcionários, que é o chamado... aquela premiação de final do ano, né, que geralmente as empresas têm, né, que paga para os empresados, né, contribuição sobre o lucro, lá, né, participação, PLR, enfim, né, que a empresa tem, participação sobre lucros e resultados, enfim, uma dessas, né, participações que as empresas pagam aos seus empregados. É aqui que é registrado, tá? Mas qual é o percentual que ela paga? Depende de cada empresa, né? Então, digamos que se a empresa pague aí 10% de participação, né, para os funcionários, a título de PLR lá, né, participação nos lucros ou resultados. Vai registrar aqui 10% do lucro. Debêntures, a empresa vende debêntures, né, para coletar valores e paga um percentual sobre debêntures. Vai registrar o percentual aqui. Essas participações somadas vai dar o total do item 15, né, participações, tá? Então, participações é uma conta totalizadora, soma as participações. Depois das participações, a reversão de juros sobre o capital próprio, caso ocorra, né, o retorno de juros de participação,
vai registrado aqui. Depois dele, a gente tem o lucro líquido do exercício. Essa conta, né, ela é após o imposto de renda. E, por último, ali nós temos o lucro líquido ou prejuízo do exercício, né? Lucro líquido ou prejuízo por ação do capital. Essa é uma conta final já, né? Onde a gente diminui, então, as participações, né? E chega ao lucro, o prejuízo final. Então, a gente viu agora a estrutura do balanço, suas contas, a estrutura do DRE, suas contas. A ideia agora é a gente identificar as contas e identificar, então, qual conta pertence a resultado, qual conta pertence a patrimônio. E, portanto, qual conta pertencente a patrimônio faz parte do balanço, qual conta pertencente a resultado faz parte de um DRE. É um exemplo, tá? Então, temos aqui um conjunto de contas. Temos aí contas de patrimônio, temos contas de resultado. Então, eu vou querer saber de vocês cada uma delas. Conta bancos, por exemplo. Tem uma conta banco aqui de R$ 13.700. A gente registra essa conta onde, gente? Num balanço ou em um DRE? Num DRE? No DRE? Será? Conta banco é uma conta de resultado ou é uma conta de patrimônio? De patrimônio. Patrimônio, né? Patrimônio. Isso, de patrimônio. A gente viu o modelo ali do balanço patrimonial, né? Uma das contas que aparece ali no ativo circulante é banco, né? Então, uma conta de patrimônio vai no balanço. Conta caixa no valor de 13 mil. Conta caixa, ela é patrimônio ou é resultado? Patrimônio. Patrimônio. Patrimônio vai no balanço, então, né? A conta capital social é patrimônio ou resultado? Patrimônio. Patrimônio, né? A gente viu pros ali o nosso sócios, balanço né? patrimonial. Exatamente. A gente viu o nosso balanço patrimonial ali do lado direito, são as obrigações com sócios. Dentro do patrimônio líquido tem o capital social. Perfeito. Agora, custo da mercadoria vendida, 3 mil. Eu registro isso no DRE ou registro isso no balanço? Registra no DRE. DRE, porque é uma conta de resultado, né? A gente viu isso ali logo no início, né? Contas de resultado, como receitas, custos, despesa. Tá ali, né? Um custo, então é resultado, é DRE. Perfeito. Depreciação do veículo, 10 mil reais. Balanço ou DRE? Balanço. Nossa, Exatamente, né? A gente viu que o veículo, né, é um patrimônio, tá? Vai do lado do ativo, e tem as contas retificadoras, né? Então o veículo deprecia, então tem uma conta depreciadora do veículo ali no patrimônio, né? No ativo. Perfeito. A conta despesa administrativa e de vendas no valor de 12 mil reais. DRE ou balanço? DRE. Perfeito, é isso aí, DRE, né? Custo, despesa, receita, lucro, lá no DRE, né? Conta estoque, 28 mil, registramos no DRE ou no balanço? Balanço. Balanço, é patrimônio da empresa, o estoque, perfeito. Fornecedores, balanço ou DRE? Balanço. Balanço. Balanço, é patrimônio, ela diminui o patrimônio, né? Balanço, do lado direito do balanço. Impostos a pagar, 9 mil, balanço ou DRE? Balanço. Balanço. Balanço, vai diminuir o patrimônio, vai sair dinheiro do patrimônio para pagar os impostos. Perfeito. Impostos sobre vendas. Balanço. Imposto sobre vendas é DRE, é uma conta de resultado, né? O imposto sobre as vendas incidem sobre o quê? Receita, né? Então tem a receita de vendas, receita é DRE, a conta que incide sobre as receitas, os impostos sobre vendas, portanto é um resultado DRE, né? Lucro antes da contribuição social e imposto de renda, 20 mil. Balanço ou DRE? DRE.
DRE, né? Isso, acabamos de ver essa conta aí na relação de contas do DRE, né? É uma conta de resultado. Lucro operacional bruto, 32 mil. Balanço ou DRE? DRE. Perfeito, DRE. Receita de vendas, 50 mil. Balanço ou DRE? DRE, né? É uma das primeiras contas que aparece ali, né? Receita de vendas, somado com as receitas de mercadorias, vai dar o total do receita operacional bruta, né? É isso aí. Receita operacional líquida, 35 mil. DRE. DRE, perfeito. Reserva de lucro, balanço ou DRE? DRE. Balanço. Fiquei na dúvida. Não, uma outra, né? Vou tentar as duas. Mas a reserva de lucros, tá? Ela é uma conta lá do balanço. Mas ela remete, e não está totalmente errada a tua observação, se não for balanço, DRE. Porque ela vem do resultado lá do DRE. Só que no DRE ela chama lucro líquido do exercício, né? É o resultado final. E o balanço registra esse valor, mas com o nome reserva de lucro. Então ela é uma conta lá do balanço, dentro do patrimônio líquido, que registra o resultado que vem lá do DRE. Então até que tu deu um bom chute aí, né? Balanço, DRE, é dos dois, mas que no balanço chama reserva de lucro, tá? Muito bem. Salário a pagar. Balanço. Balanço, né? Balanço. Salário a pagar é um valor que vai diminuir o patrimônio da empresa, né? Vai sair lá no passivo circulante, né? Obrigações com terceiros. Tem que pagar salário. Veículo. Essa ficou fácil, né? Balanço ou DRE? Balanço. Balanço. Exatamente. Então aqui nós temos um conjunto de contas. Algumas se referem ao balanço e outras se referem ao DRE. A primeira coisa que a gente precisa fazer é separar elas, né? Dessa forma como vocês fizeram, para conseguir registrar no lugar certo, né? Então, todas as contas que são de balanço, vamos registrar no balanço. Todas as contas que são de DRE, vamos registrar em um DRE. Professor, receita vai ser sempre DRE. Receita DRE. Tá. Então está aqui o resultado, pegando as contas que foram identificadas como conta de DRE. Então tenho ali a receita de vendas, 50 mil, os impostos sobre as vendas, 15 mil, a receita operacional líquida, 35, o custo da mercadoria vendida, 3 mil, o lucro operacional bruto, 32, a despesa administrativa de vendas, 12, e o lucro antes da contribuição social, o imposto de renda, 20 mil. Aqui, né, o DRE parou aqui, né, então o resultado ficou 20 mil. Se tivesse o DRE completo, teria as outras contas, enfim, até chegar o lucro líquido do exercício, né, mas paramos no lucro antes do imposto de renda. Então, tem contas que são totalizadoras, tem contas que são subtotais, né. Então, a gente viu que receita de vendas vem das vendas de produto e serviço. Aqui não apareceu, né, as contas menores, só apareceu o valor total direto, 50 mil. Depois da receita opcional bruta tem lá as deduções, lembram? Dentro de deduções tem devoluções, tem impostos. Nesse DRE tem só os impostos, né? 15 mil imposto sobre as vendas. Vendi 50, dos 50 paguei 15 de imposto. Então, receita operacional líquida, ela é uma conta subtotal. Ela não tem outras contas dentro dela para somar e chegar nos 35 mil, né? Então, onde é que veio esse receita operacional líquida aqui de 35 mil? Receita de venda 50, menos impostos 15, dá 35 mil, né? O exercício estava ali já com o valor pronto, né? Mas é dali que veio os 35. A venda, menos impostos, 35 mil. Temos custo da mercadoria vendida. Receita 35 mil, menos o custo da mercadoria vendida 3 mil, me deu o outro subtotal, lucro operacional bruto, 32. 35 menos 3, 32. Depois, temos despesas administrativas de vendas. Deste lucro, então, tem que ainda diminuir as despesas de 12. 32 menos 12, sobrou o lucro antes do imposto, né? 20 mil. Então, o resultado desse DRE é 20 mil. Tá?
Agora, aquele conjunto de contas que a gente viu ali, tinham contas patrimoniais. A gente precisa distribuir elas dentro do balanço, né? Então, do lado esquerdo, ativo, do lado direito, passivo. Dentro do ativo, nós tínhamos ali contas que faziam parte do ativo circulante e contas que faziam parte do ativo não circulante. Então, no circulante, a gente tinha aquelas contas ali, caixa, banco, estoque, registrados os valores. Dentro da conta não circulante, nós tínhamos a conta veículos e a conta depreciação desses mesmos veículos, né? Aqui não foi somado, né? Mas o total do circulante seria caixa, banco, estoque, total do ativo circulante, somaria e daria o total aqui. O total do ativo não circulante, veículo menos a depreciação, total do ativo não circulante. Soma do ativo circulante mais o ativo não circulante dá o total do ativo, tá? 69.700. O balanço patrimonial, como a gente viu na primeira aula, deve fechar em equilíbrio. Então, total do ativo, 69.700, tem que fechar lá no passivo os mesmos 69.700. Mas como é que chega nesse valor aqui? Então, vamos ver aqui o total do passivo. As contas que estão ali, a gente distribui em passivo circulante e patrimônio líquido. Não tinha passivo não circulante, né? De longo prazo. Tinha ali, então, passivo circulante, tinha fornecedores, que é curto prazo, imposto a pagar, que é curto prazo, e salário a pagar, que é curto prazo. Então, todas elas, passivo circulante. Não tinha nenhum fornecedor de longo prazo ou financiamento de longo prazo para ter passivo não circulante. Então, passivo não circulante não tem só passivo circulante e o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, ali tinha o capital social, né? 30 mil, e tinha a reserva de lucros. Essa reserva de lucros é a conta no balanço patrimonial que faz referência ao resultado do DRE, né? Vocês viram aqui o resultado do DRE no final deu 20 mil? Lá no lucro antes do imposto de renda e contribuição social? No balanço ela chama reserva de lucro. Então, aquele valor resultante do DRE é registrado no balanço patrimonial como reserva de lucro, tá? Claro, deu o valor positivo 20 mil, né? Por isso a reserva de lucro. Se o DRE tivesse dado negativo, né, ia ser prejuízos acumulados, né? Então são as duas contas que aparecem no balanço, né, e que são provenientes daquela conta resultado do DRE. Só que ela tem nome próprio aqui no balanço. DRE deu positivo, reserva de lucro. DRE deu negativo, prejuízo acumulado. Sendo que lá no DRE é o último, né, lucro do exercício lá, tá? Aqui, gente, para chegar nos 69.700, então, total do passivo circulante, soma as contas do passivo, dá o total do passivo circulante. Patrimônio líquido, capital social, mais as reservas de lucros, vai dar o total do patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido mais passivo circulante dá os 69.700, tá? Então, por que sempre fecha em equilíbrio total do ativo, total do passivo? Porque o resultado lá do DRE vem para cá para fechar este valor, né? Então, se não tivesse o resultado do DRE, ia dar 20 mil a menos aqui, ia fechar em 49.700. Aí o resultado do DRE vem para fechar o balanço patrimonial, tá? Então, tem essa relação entre balanço e DRE. Essa conta final do DRE é o registro que fecha o equilíbrio, né, do balanço patrimonial sempre. Tá, gente? Dúvidas, perguntas? Não, prof. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Legal. Então, gente, a gente vai dar mais um passo agora, né? A gente vai ver agora aquela questão, né, dos registros que se faz, né, no livro diário. Nós vamos ver a forma teórica agora, né, porque na quarta-feira que vem a gente vai ver os exemplos de registro, tá? Então agora a forma teórica a respeito de quando eu faço um crédito e quando é que eu faço um débito, tá? Então, se é uma conta do ativo do balanço patrimonial, quando é débito, quando é crédito? Se é uma conta do passivo do balanço patrimonial, quando é débito, quando é crédito? E quando são as contas de resultado do DRE? Quando é que acontece o débito e o crédito? É isso que a gente vai ver agora,
Tá? Então, é a teoria a respeito. Então, isso vocês precisam, né, ter anotado, né, estudar isso, está no sangue, né, na mente de vocês, porque na hora de fazer o registro tem que lembrar dessa regra. São regras para fazer esses registros de débito e crédito. Então, está diretamente ligado ao que vocês precisam fazer lá no trabalho disciplinar. Lá tem 7 operações e tem lá os livros diários. E do lado lá tem débito e crédito. Então, os valores que estão lá no registro, onde é que eu coloco? No débito ou no crédito? Qual é a situação? Essa regra vem daqui, tá? Então, quando são contas do ativo, portanto, contas lá do balanço patrimonial do lado do ativo, tá? Quais são as contas que estão no ativo? Caixa, banco, estoque, imóvel. Então, quando vir essas contas, né? 30 mil reais no caixa. Bom, é uma conta do ativo. O que acontece com as contas do ativo? Ela é debitada quando bens e direitos entram no patrimônio. Então, está entrando bem direito no patrimônio. Está entrando dinheiro no caixa? É um dinheiro que está entrando no caixa? Então, a conta caixa é debitada, está entrando dinheiro, seta para cima. Está saindo dinheiro do caixa da empresa para fazer algum tipo de pagamento. Então, as contas do ativo são creditadas quando bens e direitos saem do patrimônio. Então, exemplo da conta caixa. Está saindo dinheiro do caixa, é creditado, ou seja, seta para baixo, está saindo dinheiro do caixa. Eu usei o exemplo da conta do caixa, mas isso se aplica a qualquer conta do ativo do balanço patrimonial. Onde fica o ativo? Do lado esquerdo do balanço patrimonial. Então, todas aquelas contas que estão lá, se aplica essa regra aqui. Eu usei o exemplo da conta caixa. Tá? Contas do passivo. Então, são contas de patrimônio que ficam no balanço patrimonial, mas do lado direito. Ou seja, são contas que diminuem o passivo, né? Diminuem o patrimônio. As obrigações com terceiros, conta fornecedor, imposto a pagar, né? Salários a pagar, as obrigações com sócios lá do patrimônio, né? Bom, contas do passivo, tá? O que acontece com elas em relação a débito e crédito? Então vamos, assim como a gente usou a conta caixa no exemplo do ativo, no caso do passivo, vamos usar a conta fornecedores, tá? Que a gente sabe que é uma das primeiras contas que aparece ali no passivo, que é uma obrigação com terceiros. Então, as contas lá do passivo, elas são creditadas quando a entidade assume obrigações. Então, eu contratei mais matéria-prima com os meus fornecedores. Então, aquela conta fornecedora está aumentando a dívida, né? Então, ela é creditada quando assume a obrigação. Então, estou comprando matéria-prima do fornecedor. A conta é creditada, ou seja, aumenta a conta lá dos fornecedores, ou seja, credita a conta fornecedores no passivo. Tá? Eu estou pagando um fornecedor, estou pagando uma matéria-prima que eu comprei para o meu fornecedor, né? Então, quando isso acontece, né, elas são debitadas. Eu estou liquidando uma obrigação, estou pagando o meu fornecedor, então a conta fornecedores, que é uma conta do passivo, ela é debitada, diminui a conta fornecedores, porque é uma conta do passivo quando eu faço o pagamento. Tá? Isso se aplica às outras contas do passivo. Quais são as outras contas do passivo? Além da conta fornecedores, tem ali imposto a pagar, salários a pagar, tem o passivo não circulante, né? Tem o financiamento de longo prazo, enfim. Tá? Mas ainda ali do lado direito, né, do balanço patrimonial, além das contas do passivo circulante e não circulante, eu tenho o patrimônio líquido. Né? Como é que acontece essa movimentação no patrimônio líquido? Tá? Contas do patrimônio líquido são aquelas contas ali do capital social, né, o resultado, lucro prejuízo. Tá? Então vamos pegar ali o capital social como exemplo. Então, contas do patrimônio líquido são debitadas quando há redução do patrimônio líquido. Tá? Então, saiu o dinheiro ali do patrimônio líquido, debita. Então, seta para baixo, debita aquela conta. Certo? Então, um prejuízo acumulado, né? Está saindo dinheiro ali do patrimônio líquido,
essa conta prejuízo acumulado é débito, seta para baixo, registro do lado do débito. Tá? São creditados quando o aumento do patrimônio teve lucro, né? Então, registro na conta lucro lá, um aumento, né, do patrimônio líquido, então ela é creditada, registra essa conta, esse valor financeiro do lado do crédito. A gente está vendo que em algum momento eu vou registrar do lado do débito, ou em outro momento eu vou registrar do lado do crédito. Depende da movimentação que acontece em relação ao tipo de conta. Dentro do patrimônio, a gente tem contas do ativo, a gente tem contas do passivo e do patrimônio líquido. Certo? Então, ali no nosso livro diário, por exemplo, do trabalho disciplinar, eu tenho as operações, eu tenho ali a data que aconteceu aquela operação, né? Eu tenho ali débito e crédito, né? Duas colunas, uma coluna com débito e outra com crédito. Tem que saber aquela conta ali, o que acontece com ela, né? Com aquela movimentação que está acontecendo ali. É débito ou é crédito? Essas são as regras. Vou colocar no crédito ou no débito, compreendendo, né, da onde vem aquela conta. É do passivo, acontece de um jeito. É do ativo, acontece de um jeito. É do patrimônio líquido, acontece daquele jeito. Para todas as contas do ativo, é aquela regra do ativo. Para todas as contas do passivo, é aquela regra do passivo. Para todas as contas do patrimônio líquido, é essa regra aqui do patrimônio líquido. E nós temos uma regra geral, né, para as contas de resultado. Contas de resultado são contas do DRE. Tá? Lá no DRE a gente já viu, né? São receitas, despesas, custos. E os subtotais, né? E as contas envolvidas lá com a receita, com a despesa e com o custo, né? Impostos sobre vendas, por exemplo, é uma conta de resultado, tá? E a gente, né, aplica a regra do contas de resultado para débito e crédito. Né? Receita de vendas é uma conta de resultado, então a gente aplica as regras de débito e crédito das contas de resultado. Lucro líquido do exercício, mesma coisa. Custos operacionais, a mesma coisa. Tá? Despesas com vendas, a mesma coisa. Então, quando se tratar de receitas, lá, conta do DRE, né? Essas contas de receitas, elas são sempre creditadas. Tá? Quando se tratar, então, de despesas e custos, essas contas são debitadas. Então, eu tenho lá despesas com vendas, custos operacionais, lado do débito. Registro essas contas do lado do débito. Receita de venda, receita de mercadorias, outras receitas, são sempre creditadas. O valor é registrado do lado do crédito. Tá? Pessoal, antes da gente fazer o nosso intervalo, eu vou mostrar para vocês um modelo, tá, de exercício que é muito comum, que usa aí um DRE, tá? Então, vou mostrar esse modelo para vocês, sempre que vocês precisarem, né, revejam também, né, essa aula, né, em especial, né, esse trecho aqui também do DRE que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou parar o compartilhamento dos slides e vou compartilhar esse arquivo de um exercício de um DRE com vocês. Estão conseguindo visualizar, gente? Sim. Sim. Tá. Sim. Ok. Então, aqui do lado esquerdo, tem os dados do exercício. Tá? Então, aqui pede para elaborar um DRE, marca uma alternativa correta, né? E a empresa tem ali umas contas de resultado. Tá? Então, não tem dúvidas. Já está dizendo o exercício que são contas de resultado para montar um DRE. Né? Então, tem contas ali de receita, custo, desconto, imposto, devoluções, despesas. Tudo contas de resultado, tudo contas de um DRE. Então, eu preciso do modelo do DRE e colocar essas contas no lugar certo e fazer todas as subtrações e somas e subtotais para chegar no resultado correto. Tá? Já antecipamos aqui que o resultado
do lucro do exercício desse DRE, dessas contas aqui, é 21.978,82. Mas vamos ver como é que chegou nesse resultado, né? Tem todas essas contas de DRE aqui, como é que chegou nesse valor final? Tá? Então, vamos ver aqui o modelo de DRE. Então, está aqui um modelo básico, né, do DRE, condizente com a página 30 da apostila de vocês. Tá? Então, a primeira conta do DRE é a receita bruta. Como é que a gente chegou nesse valor aqui de receita bruta? 52.800. Está ali no exercício, né, aparecendo as duas contas. Receita de mercadoria vendida, 31.800. Receita de prestação de serviços, 21.000. Está ali nos dados do exercício, né? Aqui, receita dos serviços, 21.000. Receita da mercadoria vendida, 31.800. Chegamos nessa receita bruta somando esses dois valores. Então, a receita bruta é uma conta totalizadora, né? Vejam ali o sinalzinho de soma do lado, né? Tem que somar, então, receita de mercadoria, receita de serviços. Cheguei nos 52.800. No modelo DRE, logo abaixo da receita bruta, vocês têm as deduções de vendas. As deduções de vendas é uma conta que eu vou diminuir, né, da receita bruta para chegar lá na receita líquida depois. Mas quais são as contas que fazem parte da dedução de vendas? Tem devolução de vendas, imposto sobre vendas, imposto sobre serviços. São 3 contas que aparecem ali. Imposto de serviço, imposto de vendas, né, tem a devolução de vendas, aparece no exercício, né, na relação de contas. Então, são as deduções de vendas, que estão relacionadas às vendas feitas. Vendi mercadoria, vendi serviço, algumas foram devolvidas, eu tive que pagar impostos, né, para vender serviço, para vender essas vendas, vender essas mercadorias. Somadas essas 3 contas, deu o total de deduções, os 10.215,50. A próxima conta dentro do DRE é a receita líquida. A receita líquida é uma conta que é um subtotal. Olha o sinal de igual ali. Subtotal da onde? A receita bruta menos as deduções da receita líquida. Então, os 52.800 menos os 10.215,50 chega aos 42.584,50. Bom, acontece que nós temos, né, ali no exercício outras contas, custo da mercadoria vendida e custo do serviço prestado, que são registrados no DRE, logo abaixo, né, das receitas aqui da receita líquida. Tá? Então, eu faço a receita líquida, 42.584,50, menos o custo da mercadoria vendida, menos o custo do serviço, 5.000, chego, então, ao subtotal, lucro bruto, sinalzinho de igual, lucro bruto é um subtotal. Então, esses 29.304,50 não estavam ali no exercício, é um subtotal, né? É receita líquida, menos custo da mercadoria, menos custo do serviço, chegou aos 29.304,50. Abaixo do lucro bruto, no DRE vem a conta despesas com vendas. Tá? A despesas com vendas é uma conta totalizadora, ela é a soma da despesa comercial, frete, encargo, aluguel. No entanto, o exercício, né, ele não dá os valores individuais de cada conta, ele já dá o valor total das despesas com vendas. Tá? Tá ali no exercício, né? Então, despesa com vendas, R$350. Então, olhando o modelo do balanço, né? Do balanço não, do DRE, já está aqui, né? Direto o total das despesas com vendas, né? Não deu os valores individuais para somar e chegar nesse total. Já está o valor total, por isso, né? Está em branco as contas que fazem parte dele, né? Já deu o total ali no exercício. O exercício não tem despesas administrativas, então não tem valor. No exercício, nos dá os descontos financeiros concedidos. Esses descontos financeiros concedidos está dentro da conta principal, né, despesas financeiras. As despesas financeiras é a soma de despesa com juros e descontos financeiros concedidos. Sendo que no exercício não dá despesa com juros, então tem só os descontos financeiros de 120. Por isso, o total das despesas financeiras é os próprios R$120. O exercício nos dá ali descontos recebidos, foi de R$85. Desconto recebido é uma receita financeira. Essa receita financeira é uma conta totalizadora. Então, receita financeira é receita de juros, mais menos descontos,
mais o rendimento de aplicações. Mas tinha só desconto. R$ 85, então a receita financeira fica em 85. Depois, não tem no exercício outras receitas ou despesas operacionais, por isso está em branco. E aí nós chegamos a uma conta subtotal, né? Sinal de igual ali, resultado operacional. É um subtotal. Como é que a gente chegou nesse valor de 28.919,50? Bom, então vamos lá, né? Nós tínhamos lucro bruto, 29.304,50. Aí tem que fazer menos as despesas que a gente tinha no exercício, menos despesas financeiras que a gente tinha também no exercício, mais as receitas que também tinha no exercício. Chega a ser o resultado, né? De 28.919,50. Aí no exercício não tem outras despesas, não tem outras receitas. Nós precisamos, então, chegar ao resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Bom, como o resultado operacional, né, tem esse valor e não tem outros descontos a considerar aqui, o resultado antes do imposto de renda só repete, né? 28.919,50. É o resultado antes do imposto. Mas o exercício nos indica que a empresa paga 9% de contribuição social e 15% de imposto de renda. Então tem que fazer esse cálculo, né? Então vou fazer 9% desse resultado antes do imposto, então 9% de 28.919,50, dali os 2.602,76, e aí faço também o imposto de renda, né? Sobre esse valor antes do imposto, os 28.919,50 vezes 15%, chegamos a 4.337,93. A próxima conta no DRE é o resultado antes das participações. É uma conta subtotal, olha o sinal de igual do lado ali. Como é que eu cheguei nesse subtotal? O valor antes do imposto, aí eu deduzo, diminuo o imposto contribuição social, diminuo o imposto de renda e chego nesse valor 21.978,82. No exercício, não tem, né, os valores das participações aqui, né, de empregados e outros, né. Então, se tivesse, ainda tinha que diminuir esses valores para chegar no resultado final. Mas como não tem, né, esse resultado das participações aqui, não tendo outras deduções, chega no final, né, lucro líquido do exercício, só repete o valor 21.978,82. Que foi o resultado, né, que nós já vimos antes aqui, lucro líquido do exercício 21.978,82. Foi assim que a gente chegou nesse resultado, né, colocando os valores do exercício dentro do modelo de DRE, né. Pessoal, como é que ficou para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, prof. Tranquilo? Muito boa explicação. É, muito bom. Até agora eu consegui entender bastante coisa. Puxa, gente, legal, que bom. Fiz esses modelos aí de exercício, né, esses exemplos aí para tentar ajudar o raciocínio de vocês, né. Que bom que foi útil aí. Agora é partir para os exercícios, né. Vamos ver na prática agora as dificuldades, né. Agora que vai aparecer as dificuldades. Enquanto tá tranquilo. Mas é natural também, né? Primeira vez que a gente está tendo contato com conteúdo, vai fazer um exercício, tem uma dúvida, né? Tem uma dificuldade. Então, vamos usar, né, esse segundo momento da aula com exercícios para exercitar e fazer as dúvidas e perguntas. Claro que antes disso, né, antes dos exercícios, nós temos um intervalo, né, combinado aí no nosso contato pedagógico, 15 minutinhos para vocês respirarem, tomarem uma água, fazer algum lanche, né, para matar a fome aí, e na volta do intervalo, aí nós vamos ter a nossa chamada e os exercícios ali no Classroom para fazer, tá? Esses exercícios, né, vai ter um ou outro que tem que montar ali, né, algum cálculo, né, para chegar nos resultados, e muitos deles, né, conceitos que a gente viu durante a aula, tá? Podemos fazer, então, gente, o nosso intervalo de 15 minutos? Por mim, tudo bem. Sim. Tá. Agora são 20h51, voltamos às 21h06 do intervalo.
Voltamos, eu fecho a câmera, né, e o microfone. Vocês não precisam desconectar. Às 21h06 eu ligo a câmera e o microfone de novo. A gente faz a chamada, né? E depois da chamada, os nossos exercícios ali no Classroom, tá? Essa segunda parte com exercícios, né? Vocês vão estar, então, né, conectados aqui para tirar todas as dúvidas e perguntas que precisarem. Tá, gente? Até daqui a pouco.